Vamos baixar. Deixar baixinho aí no fundo. Bom dia. Muito bom dia, graça e paz. Vamos a mais um bom dia. Bom dia com fé. Bom dia com fé na presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Terminando aqui agora, dia 2 de novembro de 2025, uma corrida básica mínima, ao invés de 12 quilômetros básicos para ativar o corpo e colocar a mente no governo do corpo por meio da renovação que a própria palavra de Deus traz para mim e para você. Começamos um novo ciclo, meu irmão. Minha irmã, um novo tempo começou para a sua vida. O ciclo do mês de novembro começou. E para alguns de nós pode ser tão somente uma mudança de folhinha. Mas para Deus, na verdade, existe um propósito. Deus estabelece através dos tempos ciclos. Temos diariamente ciclos de 24 horas para demarcar um período em que a atuação do Senhor, ela em 24 horas se manifesta para estabelecer algo que na eternidade foi determinado para mim e para você. Quando se somam 7 dias neste ciclo de 24 horas, nós temos uma semana. E essa semana ela traz consigo um volume de manifestações com as quais nós reagimos no sentido de aceitar, concordar, caminhar junto, alinhado com o que Deus fala ou ignorando aquilo que Ele disse. E com isso, depois de 4 ou 5 semanas desse período, de 7 dias de 24 horas, temos um mês. Mas essa introdução não é para falarmos sobre o tempo tão somente pelo tempo, mas dizer que o tempo estabelece propósitos. Nós temos o tempo que Deus nos dá, que do ponto de vista grego nós usamos a palavra cronos. Contudo, no calendário da eternidade há um outro tipo de atuação em relação ao cronos, que é o kairos de Deus, que é o tempo da intervenção. O tempo em que a fé manifesta aquilo que a palavra trouxe, antecipando no coração do crente a visão sobre o que ainda não existia, mas que dentro dele já era real. E é sobre isso que eu quero falar com você agora, no nosso Bom Dia com Fé. Romanos 12:2 fala que para vivermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que por consequência disso se manifesta no kairos, intervir no cronos. Essa vontade só pode ser experimentada por aqueles que não se moldam ao mundo, por aqueles que entendem que não podem aceitar os decretos do século, estabelecendo uma forma de falar, consequentemente uma forma de pensar e, por fim, uma forma de agir. Porque o que você fala interfere no que você pensa, o que você pensa interfere no que você fala, e esse conjunto estabelece como você se comporta, a sua conduta e, consequentemente, os resultados que você vai ter e aquilo que você vai perder ou, de repente, ganhar. Por isso, para este novo tempo, em nome de Jesus, guarda essa advertência do apóstolo Paulo, não se molde ao decreto deste tempo presente, do século, a cultura vigente, com questões que trazem, por vezes, a contaminação daquilo que é puro e simples e que é por parte das boas novas de Deus que ministram Cristo ao nosso coração por intermédio do Espírito Santo, revelando a mim e a você quem temos que ser na liberdade dos filhos de Deus. Eu acredito que existem promessas a se manifestarem na sua vida e na minha vida por conta de atendermos aquilo que a palavra de Deus diz. No Salmo de número 19, versículo de número 11, está escrito que a obediência às ordenanças de Deus trazem recompensas. Obedecer aquilo que Deus aponta como direção não somente nos dá um sentido, não somente estabelece um propósito, mas um senso de realização e potencial interior transborda na nossa mente, nos fazendo entender quem somos, o que temos e o que podemos por conta da revelação de quem somos. Então, para você hoje, em nome de Jesus, receba essa palavra. Que seja um novo tempo, não mais uma mudança de folhinha ou de data, mas um dia que vai demarcar um antes e um depois, para que a cada novo dia a ser começado, uma nova versão de você possa brotar. Mas para isso acontecer, não atente e não se molde aos decretos deste tempo presente. Antes, seja transformada pela renovação da sua mente, porque somente dessa forma de escritura, somente dessa forma, não tem outro jeito de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, senão pela renovação da mente. Agora, se você quiser saber como, em detalhes, de forma específica e personalizada, segue o nosso perfil. Manda para mim um Romanos 12:2, eu vou escrever para você pela escritura. Claro que, obviamente, ouvindo antes de você, como você está,
consequentemente, qual tem sido o histórico da sua vida, para que, com base na escritura, no espelho da palavra, possa trazer à luz aquilo que de repente está escuro para você, e ali depois, sim, um plano muito claro, um plano pontual, metrificado, dia a dia, passo a passo, para você não somente renovar a sua mente, mas também para você desenvolver o potencial de Deus, para que a vontade dele, boa, perfeita e agradável, seja uma experiência real, materializada e manifestada em resultados da sua vida. Se assim você deseja, se assim você crê, se assim você espera, manda um Romanos 12:2 aqui no direct, fala comigo. Eu envio isso para você com grande prazer e pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, é inteiramente gratuito. Nós recebemos de graça vamos dar. Creia nisso, receba em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe, graça e paz. E até o nosso próximo Bom Dia com Fé em nome de Jesus.